Lourdes. E provavelmente, como você já viu no podcast Sou Artivista, é um podcast novo, eu falei com um desenhista. No próximo podcast eu vou falar com um escritor de livros. É isso aí, é fé, música e atitude. Só que antes eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal aqui, Cristo Suburbano, dê o seu like. E outra, é o seguinte, eu não tenho Pix porque eu não moro no Brasil, mas você pode dar qualquer oferta, qualquer ajuda aí via PayPal, ou se você falar assim, cara, eu não vou dar dinheiro não. Então faz o seguinte, compre um download da minha própria música, você vai encontrar todos os links aí, Eduardo Ramone, e comprar isso, já que você gosta, pela apenas a bagatela de $1. E eu quero inaugurar um quadro legal aqui no Cristo Suburbano, que é 3 discos que marcam. O meu convidado hoje, ele é da banda Holy Factor, é do Esconderijo Underground, é do cristianismo punk rock. No passado lá, eu fiz muita coisa legal com ele, foi ele que me introduziu nesse mundo de podcast, através do Esconderijo Underground, né, que ele fazia ali o podcast dele. Depois eu peguei gosto e fui seguindo adiante. Eu quero chamar ao palco o meu amigo de caminhada aí, o Luiz Vulcanes. Tudo bom, Luiz? Como é que você tá, cara? Tudo beleza. Estamos tranquilo aí. Ah, bacana, cara. Outono aqui e tranquilo. Aqui praticamente a gente está a começar o verão, né? O verão aqui realmente ele ferve. Mas, Luiz, eu escolhi você hoje para esse programa, que é uma coisa muito injusta que eu vou fazer com você. E aí, para mim, já não é problema meu. Eu fiz o boi de piranha, né? Não é problema meu. Eu só ofereci a tentação. Eu só ofereci o fruto e você mordeu o fruto. Então, é o seguinte. Você vai ter que falar para mim, Luiz, quais são os seus 3 discos que marcaram a sua vida. 3 discos. Pode ser até repetido de banda. 3 discos que marcaram a sua vida e por que te marcou. Porque não é só porque eu gostei da música, não. Eu gostei desse disco porque me lembra tal situação, tal isso e aquilo. E porque não tem como. Como já disse Zé Bruno do Resgate, ele pode ser o autor da música, mas a música, felizmente ou infelizmente, ela tem as próprias pernas e acaba se tornando a música da pessoa. Então, Luiz, é o seguinte, começando, vamos fazer esse top 3, né? Começando do terceiro ao primeiro. Cita aí, qual disco marcou tua vida? Tá, de baixo para cima. Aí seria o contrário, realmente. Então, o terceiro, para mim, é o Primitive Rhythm Machine, do Mortification. E por que ele marcou? Porque eu era recém-convertido, né? Isso foi em 97, por aí. Eu era recém-convertido, me converti em 96. E eu, por ser roqueiro, estava naquela busca, assim, de alguma coisa legal que eu curtisse. E foi por causa desse disco, na casa de uma pessoa que eu fiz amizade com ele, o Zico, que se tornou um grande amigo meu, que na verdade era amigo da minha namorada na época, que atualmente é minha esposa. E por causa desse disco, deu aquele clique. Eu falei, caramba, tem um som legal e pesado no meio cristão, e que me fez buscar aí as bandas de punk rock feitas por cristãos, bandas formadas por cristãos que fizessem punk rock, né? Foi o que me startou, então, que foi que me trouxe todo esse universo do underground cristão à tona. Então, a importância dele, né? Ele foi o último, assim, da lista, mas que seria, assim, o mais importante, assim, nessa sequência. Entendi. Isso tem uma média de quantos anos atrás, mais ou menos? Foi em 97. 97, Primitive Rhythm Machine, Mortification. É isso aí, hein? Mortification, Primitive Rhythm Machine. Aí você pode escutar nas plataformas digitais. E vou colocar aí o disco na descrição e fixado no primeiro documentário para você acessar. Que é um descasso, por sinal, né? Sim. Não é muito a minha praia, porque eu sou mais do punk rock, mas é um descasso, assim, nossa. Esse disco também não é. Eu acho que eu gostei daquela música que tem um disco que tem a música Metal Blessing, que me lembra um pouco o Sepultura, mas o Sepultura clássico dos Cavaleras, aonde quando começou o Beneath the Remains pra frente, né? A partir dali.
né, que eu achei interessante. E, bom, esse foi um disco que te marcou por esse motivo. Qual seria o segundo? O segundo aí, agora a gente vai voltar no tempo. Né, o segundo foi lá em 85, 86, por aí, que foi o Fresh Fruit Rotten Vegetables, do Dead Kennedys. Seria, eu até pensei em falar do The Great Rock and Roll Swindle, que foi o disco que me introduziu no punk rock. Sex Pistols. Mas que é um descasso, mas o Dead Kennedys foi a banda que fez eu me apaixonar pelo punk rock, né? Foi assim, explodiu mesmo, foi aquela explosão sonora na cabeça que mudou completamente a minha visão de música. Aquele que tem a Kill the Poor, né? Kill the Poor. Tem Over the Mary, né? Sim, Mary, cara. Que eu acho fantástico. Ele te introduziu no punk rock, ele te traz alguma memória além disso? Traz ensaios de banda, tentando tirar as músicas do disco, toda uma fase de transição, de explosão mesmo, de consciência política, que era uma coisa que eu não ligava muito para esse lado. Hoje também voltei a desligar também, de uma certa forma, né? Mas assim, foi o que me trouxe consciência de que a música ela é um veículo para você trazer voz às pessoas, né? Para aquilo que muitas vezes a mídia não fala, a mídia não diz, através da música, através de toda essa cultura underground, do fanzine, você pode espalhar isso. E a gente não tinha internet, né, nessa época. Interessante, né? A gente pode fazer um discurso e esquecer. Você pode ir numa igreja, ouvir uma mensagem e esquecer o que foi pregado, mas a música você não esquece. Você canta aquela mensagem sempre, né? Exatamente. É isso aí, Dead Kennedys, então, aí, qual que é o nome do disco mesmo? Perdão, ele tá meio gravando ao vivo. Rotten Vegetables. Exatamente, Dead Kennedys. E qual é o primeiro? Frutas frescas e vegetais podres. Frutas frescas e vegetais podres. E qual seria o primeiro, Luiz, da lista? O primeiro, cara, foi uma dificuldade para mim pensar nesse primeiro, cara. É treta. Porque é treta, cara. Porque são... ele não foi o primeiro disco de rock que eu tive, mas ele foi o disco de rock que fez, assim, também essa mudança, né? Eu devia ter o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. Eu já ouvia rock, né? Mas eu fui na casa de um amigo. A gente tinha a nossa turma ali do bairro. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, no Leme. E a gente foi ali na casa de um amigo meu. A gente tava jogando War. War, cara. Biana, hein? A gente foi para jogar o War, na verdade. E a gente ficava lá no quarto dele e tal, jogando War. E daí ele saiu correndo, assim, ele sabia que eu gostava de rock, e ele falou, cara, meu irmão comprou um disco. Ele era todo serelepe, ele parecia, a gente chamava ele de Robin do Batman, né? O Mauro, grande Mauro, não sei onde é que ele anda, mas o cara era uma figuraça, assim, do bairro, assim. Mauro, se você estiver vivo, comenta aí. Mauro, para você saber que é você, Mauro, uma vez o Mauro chegou com um negócio no pulso e a gente falou assim, ô Mauro, que horas são? Não é relógio, é uma bússola. Aí eu falei assim, para que você precisa de uma bússola no Leme? Só tem 3 ruas. Que coisa de doido isso aí. Então, daí ele saiu, voltou correndo e trouxe assim, cara, esse aqui meu irmão comprou e eu acho que você vai gostar. Que foi o álbum sem título do Led Zeppelin, que é comumente chamado de álbum número 4, né? Que tem Led Zeppelin álbum 4. Isso, que tem tem uma foto de um senhorzinho na capa carregando um feixe de lenha, né? Que é muito... Aliás, a história desse álbum, que não tem o nome da banda, não tem o número do disco, não tem título, não tem nada, é justamente por isso que o Peter Grant falou para Atlantic, na época, que era o empresário do Led Zeppelin, que o Led Zeppelin, se fizesse um disco num papel de embrulho, ia vender do mesmo jeito, né? Não teria como não vender os discos do Led Zeppelin. Por ser Led Zeppelin, pode ser até num papel de pão, né? Pode ser até num papel de pão. Sendo Led Zeppelin, vai vender, né? E realmente mudou toda a minha visão de rock, porque eu curtia Deep Purple, curtia
outras bandas ali, mas que me trouxe um outro patamar de rock and roll, e aí eu comprei todos os anteriores e terminei minha coleção do Led Zeppelin, tive booklets, né, do Led Zeppelin, aqueles piratões, que na época disco pirata não era a cópia do original, eram discos gravados em show, em programas de rádio, que o pessoal lançava por fora, né, da gravadora. Sim, os bootlegs, exatamente, é isso mesmo. Interessante. Pô, então Led Esse disco Zeppelin... é tão importante para mim, desculpa te cortar, sim. que eu tive 3 edições dele. Eu tive a primeira edição, que saiu no Brasil com capa simples, depois saiu com capa dupla de abrir, saiu igual ao original, né, americana, e depois eu tive a importada também, que essa eu nem cheguei a abrir, ela estava lacrada. Quando eu vendi a minha coleção, por uma idiotice da minha cabeça, aquela coisa de que tem que me desfazer de tudo, né? Logo que eu me converti, eu vendi esse disco, estava no meio, estava lacrado ainda. Entendi, Luiz. Então, com base nesses 3 discos que você citou, Luiz, o que você pode trazer para o pessoal que assiste a gente, algo assim devocional para a vida, algo assim que você pode compartilhar para quem assiste a gente aqui? Cara, eu tenho um pensamento que é meu, né? Não tenho base bíblica para falar isso, mas é uma coisa que fala comigo, que toda música ela é divinamente inspirada. Nós é que muitas vezes utilizamos algo que vem de cima para baixo para propagar o mal, mas assim como a gente pode propagar o mal, a gente também pode propagar o bem, pode propagar mensagens positivas, pode propagar coisas boas. E não tem nada melhor do que você ser um dependente de Jesus Cristo, porque ele dá sentido à nossa vida. E ele não disse para a gente que a gente não pode tocar, que a gente não pode se divertir, que a gente não pode rir, que a gente não pode curtir, que a gente não pode contar uma piada, né? Eu escutei uma palavra esses dias que eu achei muito interessante, né? Jesus tinha 12 discípulos ali, um era traidor. Desses 12, ele tinha 3 mais chegados ali, que era o seu ministério, mas ele também tinha um amigo, que era Lázaro, que é aquele cara que você vai na casa dele, não é para falar de Bíblia, não é para nada disso, é para gritar gol quando o seu time faz gol, é para comer uma carninha num churrasco, é para curtir a vida, que a gente precisa disso também. Deus nos fez para isso também. Lógico que a gente tem todo um devocional com o Senhor, porque Ele nos criou e é tudo dele, né? E até eu estava pensando nisso hoje pela manhã, né? Porque é tudo por Ele, né? Dele, por Ele e para Ele. Se não fizer esse movimento, né? Dele, por Ele, para Ele, não tem valor para Ele. Então, não importa se você toca rock and roll, se você joga futebol, se você fabrica camiseta, ou se você trabalha num escritório, num supermercado, tudo é dele, é por ele, porque é ele que te dá a condição e tem que ser para ele. Porque quando a gente chegar diante dele, ele vai perguntar o que a gente fez. E se não tiver sido para ele, ele vai dizer, não te conheço. Acho que é isso aí, Eduardo. Beleza, é isso aí. Pessoal, essa foi a conversa aí que eu tive com o Luiz, né? E, Luiz, onde o pessoal te encontra? O pessoal me encontra nas redes sociais. Agora eu estou mais ativo no cristianismo e punk rock, né? Que é um retorno. Inclusive, ontem saiu o episódio novo sobre o punk rock cristão na Argentina. Tá bem legal o episódio. Então, no YouTube é @ né, cristianismo e punk rock. No Facebook é cristianismo e punk rock. E no Instagram é cristianismo e punk rock. Tudo junto, sem frescura. É isso aí. É isso aí, pessoal. As redes do Luiz vai estar aí abaixo na descrição do vídeo e também vai estar no comentário fixado. Comenta aí, enfim. É isso. É um novo formato aí do canal Cris Suburbano e a gente tem trabalhado realmente com fé, música e atitude.
Próxima semana aí tem um podcast bacana aí que eu vou falar com um escritor de livros. E é isso aí. É nóis. Um grande abraço para vocês. Rock and roll.